nós te adoramos neste lugar. Uma coisa maravilhosa na palavra de Deus, irmãos, é que Jesus, quando ele esteve aqui, como o pastor disse, né? Ele veio aqui tão somente para fazer a vontade de Deus, né? E uma coisa que Jesus fez foi curar. E cada vez que ele curava de uma forma. Isso quer dizer muito para nós, né? Ele faz da maneira que ele quer, onde ele quiser. E nesse louvor, durante esse louvor, ele pode operar na nossa vida, amém? Enquanto nós abrimos nossa boca e adoramos o Senhor, ele pode nos limpar, ele pode nos purificar, ele pode nos preparar para receber a palavra dele, amém? Creia nisso. O Senhor é grande, Deus. Te adoro, Senhor. Ver, Senhor, quão grande o Senhor é na nossa vida, Deus. Declare quão grande. Grande é o meu Deus. Cantarei quão grande
hão de ver quão grande é o meu Deus. Louvado seja o Senhor por essa graça soberana e maravilhosa que nos alcançou, por esse ato maravilhoso do Senhor de nos salvar. Senhor, santifica-nos a cada dia, Senhor. Abre os nossos corações, perdoa-nos, Senhor, pelas nossas iniquidades, Senhor, pela nossa sujeira, Senhor. Lava-nos nessa manhã, Senhor, lava-nos com a Tua palavra santa, enche-nos, Espírito Santo, nessa manhã. Deus, que saiamos daqui, Deus, transformados, saiamos daqui, Deus, com sede, com mais sede de Ti, da Tua palavra, da Tua verdade, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era.
Vamos lá, já que é para falar sobre a igreja, falar sobre o papai. Quero ler aqui algo direcionado para os papais, tá? Essa máscara. A transformação da paternidade. Como é difícil para um homem virar um pai. Ele faz filhos, mas como difícil é ser pai. Homem feito para ser duro, orgulhoso, violento, competitivo, às vezes até egoísta. Como é difícil para um homem transformar seu coração de pedra em manteiga. É preciso um milagre ou uma intervenção cirúrgica. Na verdade, nós sabemos que é um milagre, que Deus faz isso conosco, né? Ele transforma o nosso coração de pedra. Ouvir mais e falar menos. Aceitar o imprevisto e incontrolável. Não ligar para os outros. Tirar suas máscaras. Reconhecer o choro. Recolher a âncora. Aceitar a onda. Tirar a armadura para construir um castelo. Pai não tem útero, mas tem colo. Não tem peito, mas tem mamadeira. Não carrega na barriga, mas no abraço. Carrega no ombro, nas costas, na cabeça. Pai engravida no frio da barriga. Gesta no coração. Pare no choro. Nutre no beijo. Alimenta no carinho. Protege na atenção. Pai não nasce pronto. Se quebra no parto e se reconstrói no caminho. Nasce menino, cresce homem e morre pai. Pai não tem cordão umbilical, mas tem mãos e braços e pernas para fazer chegar o necessário. Pai não faz leite, mas faz comida. Não amamenta, mas faz a papinha. Dá a papinha. Suja a roupa inteira de papinha. Limpa a papinha que caiu no chão. Pai não tem 9 meses de gestação, mas tem anos e anos de formação. Gesta fora, tentando acertar. Ser bom pai, bom filho, bom marido, um bom homem. Pai é rei, é princesa, professor, Einstein, Steve Jobs, gigante, minúsculo, imbatível, chorão. Auréolas invisíveis, asas escondidas embaixo das nossas camisas. Que sejamos os super-heróis que nossos filhos sabem que podemos ser. Heróis comuns, empurrando carrinhos. Agradecidos por um dia termos virado o que nunca imaginamos. Como é bom para um homem virar um pai. Eu vou ler aqui em Isaías 64:4, no versículo 4. Diz assim: porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor do que neles espera. Quero que você feche seus olhos. E esse texto que eu li aqui é do Pianges, mas nós sabemos, né, que se um homem pode ser construído dessa maneira, ele só pode ser construído pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, né? E que existe um pai zeloso, um pai cuidador, que nos chama de filhos. Assim como nós tivemos aqui uma aula sobre adoção, né? Hoje nós somos filhos de Deus. Então nós podemos confiar nesse pai. Há muito tempo, esse dia me trazia muita dor, muita dor, muita dor. Mas hoje eu tenho paz, porque eu tenho um Deus que é o meu pai. Ele é o nosso pai, ele cuida de nós, né? E ele nos deu alguém nesse mundo aqui por um período, e às vezes você também tem o seu pai hoje. Aproveita o máximo. Liga, dá um telefonema, se você não pode ir, tá junto. Abraça, beija, quebra todas as barreiras. Porque é muito bom ter um pai. Feche seus olhos, vamos orar pela igreja, pelos papais do mundo inteiro, para assumirem a sua posição de pai, para serem pai de verdade, né? Já que tem a oportunidade de ser pai. Deus, nós te louvamos nesta manhã. Deus, nós entregamos tudo que nós somos para Ti, porque o Senhor nos conhece. A Tua palavra diz que o Senhor sonda e esquadrinha o profundo do nosso coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço hoje pela igreja do Senhor neste mundo, que o Senhor venha com graça e misericórdia
avivar todos os corações, ó Deus, que fazem parte do corpo de Cristo. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha quebrar os corações de pedra e dar um novo coração, ó Deus, para cada um daqueles que fazem parte do corpo de Cristo nesta manhã. Que o Senhor venha conduzir a tua igreja, Pai, com um alvo único, que é o Senhor Cristo. Que todos nós, ó Deus, podemos e possamos, ó Pai, acreditar e crer, ó Deus, no único Rei Salvador das nossas vidas. Exaltar ao único Rei Salvador das nossas vidas. Glorificar ao único Rei Salvador das nossas vidas com tudo que nós somos. Aprendendo mais de Ti. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, Pai. Aviva a Tua igreja, Deus, neste dia, que é considerado, ó Pai, o dia dos pais. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos Te louvar e agradecer porque Tu és um Pai zeloso, que nós podemos confiar, que nós podemos, ó Pai, nos derramar na Tua presença. Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa certeza esteja no coração de cada um de nós, ó Deus. Que nós podemos, ó Pai, descansar em Ti, que nós possamos, ó Deus, nos derramar em Ti a cada dia, Te conhecendo cada vez mais. Deus, eu Te peço por cada papai aqui presente. Deus, que o Senhor venha construir, ó Deus, afinidade familiar, Pai. Construir verdadeiramente cuidado, zelo e proteção. Que o Senhor venha abençoar cada um dos papais. Que o Senhor venha fortificar a vida deles. Que o Senhor venha suprir toda e qualquer necessidade da vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, fazendo-os crescer, ó Pai. E que o Senhor seja o maior e o melhor exemplo, ó Deus, de cada um de nós nessa terra. Que nós possamos, ó Deus, ter um coração grato e termos, ó Deus, ansiar, ó Pai, na nossa vida e caminhada de Te conhecer cada vez mais. Supra, ó Deus, cada coração, ó Deus, que não tem um papai terreno aqui nesse dia. Deus, que o Senhor venha trazer consolo, paz e alegria no Senhor, porque temos o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos nesta manhã, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Você está feliz? Que Deus abençoe. Amém? É sempre bom orarmos, é sempre bom a gente ter esse momento, né, de entrega ao Senhor. E nós estamos aqui no momento de... Nós estamos quase terminando um livro, né, que é o livro aqui de João, o Evangelho todo, onde a gente passou praticamente por todos os versículos, né? Nós estamos aí agora, hoje, finalizando aqui o capítulo 18, né? E se Deus der graça aí, a gente consegue, nos próximos domingos, chegar aí no João 21, 25, né? Que é acabando aí todo o Evangelho. Ele está todo disponível também lá no YouTube, né? E a gente é grato a Deus por estar nos dando essa graça. Amém? Antes da gente ler aqui, porque nós vamos lendo e comentando, então eu queria mais uma vez pedir a Deus aqui a bênção dele. Amém? Feche teus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado a Deus por um momento que nós podemos aqui nos entregar a Ti. O nosso coração, a nossa vida, a nossa confiança, e sermos, ó Deus, ministrados pelo Teu Espírito através da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor cumpra o Teu propósito, ó Deus, em nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus, revela-nos a Tua palavra, dai-nos inspiração, discernimento, entendimento, corrija-nos, exorta-nos, console-nos, enfim, conforme o Teu propósito e a Sua multiforme graça, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus é bom. João 18,
Está aí com a sua Bíblia aberta? Eu vou tentar aqui ser objetivo no texto, por isso que eu não vou ler ele todo, porque nós vamos terminar, tá? João 18 aí até o final, alguns versículos individuais, outros em grupos, e que Deus possa falar ao seu coração, amém? É o nosso desejo, a nossa esperança aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Abriram aí 18. Denilson foi até o versículo 18, né? Obrigado. Mas eu vou ler com vocês 18 e 17. Vou voltar um pouquinho por conta desta situação de Pedro, né? O nosso querido Pedro, que nega Cristo 3 vezes aí, né? João 18, 17 diz assim: então a porteira ou a criada, dependendo da sua tradução, disse a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? E disse ele: eu não sou. Amém? Primeiro nós vamos ficar somente aí. Olha que interessante, né? A gente poderia perguntar assim: como assim, Pedro? Como assim? Ou seja, no domingo passado, aqui na mensagem que o Denilson trouxe, ele narrou os acontecimentos da primeira parte deste capítulo, aonde nós vimos esse próprio Pedro, que agora diante de uma doméstica aqui, uma empregada, criada ali, do pátio ali, da onde estava ali sendo preso, né? Este mesmo Pedro responde para uma pergunta de uma criada assim: não sou eu não. Mas este mesmo Pedro, conforme ouvimos aqui domingo passado, tirou uma espada e cortou a orelha de um soldado, com ousadia, né? Com coragem, né? Com força. Agora este mesmo Pedro, diante de uma empregada ali, assim: não, eu não sou um deles não. Isso aqui só para remeter talvez a situações, né, que bem disse aqui a Márcia no início aqui do louvor, né? São situações que a gente vive em nossas vidas, avaliações, pensamentos, sentimentos, e muitas questões podem vir sobre as nossas vidas, as mais variadas circunstâncias, as mais variadas. Se nós olharmos bem, nós sofremos provações, tentações, lutas, decepções, conquistas, é bem verdade, mas quando nós deixamos de confiar em Deus, quando nós começamos a confiar em nós mesmos, o que acontece é o que aconteceu aqui com Pedro, sabe? Pedro, em um momento com Jesus ali no Getsêmani, né? Ou seja, vindo o soldado, ele tem ali ousadia, né? Ele tem força, mas depois, quando ele está só e diante de uma luta, uma dificuldade, ele nega, ele corre, né? Ele foge. E isso às vezes é o que acontece conosco, né? Nós sabemos que neste mundo o que nós teremos? Aflições, lutas, dificuldades, perseguição. 1 Pedro 5,7, este mesmo Pedro, já depois de ter sido convertido, né, como Jesus bem o disse, né, quando você se converter, você fortaleça seus irmãos. O que ele diz? Lá em 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? É uma palavra para mim e para você hoje. Está ansioso, está com dificuldade, está com luta, está com medo, lance sobre ele a sua ansiedade. Hoje é um dia, né, que nós acabamos de ouvir aqui na palavra que a Fabiana leu, tanto também aqui em Isaías, que nossos corações ficam um pouco mais sensíveis. Isso é verdade. O ambiente, a cultura, as pessoas
falando, olha, não, eu vou lá para ver meu pai, eu vou ligar e tal. E aí a gente tem situações, como é o caso recente aqui do Denilson, que perdeu o seu pai, da Vavá. Eu perdi o meu em 2016. E hoje ainda eu fico pensando, poxa, que legal seria, né, se eu tivesse aqui com meu pai aqui. A gente fica pensando, tem hora que você para e pensa, ele vendo os netos crescendo, e né, a Fabiana que sempre que, poxa, ela tinha 12 anos, por muito tempo foi um período difícil, né? E a gente sabe que isso pode gerar em nós o quê? Essa ansiedade, esse sentimento, essa dor. A Bíblia diz, lance sobre ele. Isso é uma palavra para mim, para você, para todos nós que estamos aqui hoje. Lance sobre ele a vossa ansiedade. Lá em Salmo 56:3 diz, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então, sabe quando você estiver com dificuldade, com medo, em situações que você vai ter que enfrentar na vida, como Pedro estava aqui enfrentando, mas nesse momento esquecendo da palavra de Deus? A palavra de Deus para você hoje é, quando você estiver com medo, confia nele. Amém? Confia nele, pode confiar. Salmo 121, 1 e 2 diz, levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Da onde vem o teu socorro? Do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Confia nisso. A gente pode até olhar para Pedro e pensar assim, que covarde. Que vergonha, Pedro. Você ouviu tanto de Jesus, você andou com ele, você viu ele ressuscitar mortos, curar enfermos, realizar milagres, prodígios, e agora você está aí negando este mesmo Senhor. Eles estão falando, olha, você se parece com ele, você é um deles? Não, eu não sou. Que vergonha. A gente pode olhar para Pedro e ter esse sentimento. Só que este é um retrato meu e seu. O que a Bíblia está mostrando, e Deus foi tão sincero em mostrar a dificuldade, as vergonhas, as falhas daqueles que nós consideramos como heróis da fé, para mostrar, olha, até os grandes para vocês caíram, erraram. Você também vai cair, você também vai errar. Só que houve perdão, houve cura, houve restauração para aquele que confiou, que buscou no Senhor. Então você que está aqui nessa manhã, de repente seja a sua situação, de repente é um retrato seu, você confiando na sua carne, muito mais do que em Deus. Você confia na sua carne, pode ter certeza que você vai. Ah, mas eu sou muito forte, eu faço malhação, eu como coisa saudável, eu levanto peso. Isso não quer dizer nada diante do Senhor, amém? Quando nós falamos aqui da carne, confiar na sua própria força, na sua justiça, no seu conhecimento, na sua sabedoria, e não na força que vem do Senhor. Nós temos lido aqui, versículo por versículo, como eu disse no princípio. E a promessa que nós temos lido, visto, observado em toda a palavra de Deus aqui em João, é que Deus está conosco. O Evangelho foi revelado para que nós superássemos o dia mau. O Espírito Santo foi uma promessa que foi concedida aos seus filhos. Então você que está aqui hoje, você tem o privilégio de ter o Espírito Santo. Amém? Diz assim, ora, estavam ali os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam, e com eles estava Pedro também se esquentando, né? Ou aquentando-se, como diz em algumas traduções. Contraste interessante, né? Pedro entra, ele nega para a porteira, não sou, e entra. E agora ele está diante de um ambiente onde alguns soldados, servidores, algumas pessoas estavam frio, né? Igual o espírito nosso, né? Não tão ainda, né? Mas lá dentro Jesus estava sendo interrogado, estava sendo maltratado, estava sendo ali ofendido. Aquelas pessoas que estavam ali reunidas com este propósito de prendê-lo, de tentar
matá-lo, de achar na própria confissão dele alguma coisa que pudesse condená-lo. É um ambiente de terror, é um ambiente crítico, é um ambiente difícil. E Pedro acaba entrando, né? Ele está ali agora. Porém, o que nós podemos aprender aqui é algo interessante. Spurgeon, sobre essa passagem, ele diz o seguinte: olha, quando os homens aquecem os seus corpos, ao mesmo tempo eles estão esfriando os seus corações. O que ele quer dizer com isso, né? Pedro, ele foi aquecer o seu corpo físico, mas o seu coração, a sua fé já estava esfriando. Começou a esfriar quando lá na porta ele mente, ele nega que ele tinha parte com Cristo. Hoje em dia nós temos uma causa. Você pode até achar que não. Você pode falar assim: olha, qual que é a minha causa no mundo? Será que é combater o aquecimento global? Será que é combater as pessoas aí que estão acabando com a natureza? Ou, enfim, qual será a minha causa? Você tem uma causa. A partir do momento que você foi chamado por Jesus, foi salvo, você tem a causa de Cristo como uma causa na sua vida. Sabia disso? Você tem uma causa. Ele te chamou e a causa dele é bem clara. Lá em Mateus 28, 19 e 20, que é uma passagem muito conhecida, está escrito assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado, ou seja, tenho dito a vocês, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Ou seja, isso é uma causa para o cristão: compartilhar o Evangelho, ou seja, expandir o reino de Deus, expandir a mensagem. Isso é uma causa para mim e para você. Você pode achar que não, eu só tenho que ir na igreja, eu só tenho que sentar, eu só tenho que falar, eu sou crente. Não, você tem uma causa. Está envolvido nela ou não, aí é outros 500. A indicação, a instrução, a recomendação é que você esteja muito envolvido. Porque lá em Atos 1:8, ele fez uma promessa, né? Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. E de fato isso aconteceu, como nós sabemos, está relatado em Atos 2, e você está hoje no caminho do Senhor porque você recebeu o Espírito Santo de Deus. Você foi batizado com este Espírito Santo. Amém? Então, assim, uma vez que Pedro está ali se esquentando, o que estava demonstrando também é que talvez o seu coração estava esfriando. Não deixe que o seu coração se esfrie, aquecendo-se no mundo, aquecendo-se nos prazeres, nas distrações, nas riquezas, no conforto, ou na paz de espírito. Como assim? Eu estou em paz, né? Estou em paz, não estou com problema nenhum, estou aqui de boa. Só que o seu vizinho, o seu parente, está em guerra, né? E de repente é necessário você entrar naquela guerra. Ou você não foi chamado pacificador, não é o que a Bíblia diz? Bem-aventurados são os filhos de Deus, né? Eles serão chamados pacificadores, aqueles que trazem a paz. Então você tem esse chamamento na sua vida, você tem uma causa. Pedro senta ali e está ali se esquentando. Talvez nós também estejamos sentados só nos aquecendo na fogueira do mundo. Olha que coisa, hein? Que coisa ruim. João 18, 19, e agora eu vou entrar aqui no meu texto, né? O sumo sacerdote o interrogou Jesus acerca dos discípulos e da sua doutrina.
E Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas? Pergunta aos que o ouviram o que é que eu lhe ensinei. Eis que eles sabem o que eu tenho lhes dito. Olha que interessante, né? Mostra bem claro assim como foi a vida de Jesus e seu ministério. Ele sempre foi sincero. Ele nunca disse algo querendo representar outra. Ele disse o que realmente era. E aqui ele deixa tão claro isso que você pode perguntar às pessoas que me ouviram. Todo mundo me ouviu no templo, na sinagoga, nas praças, tudo que eu ensinei. E isso também traz um certo desafio para as nossas vidas, né? Por quê? O Evangelho, como ele está escrito aí na palavra de Deus, né? Ele foi claramente de fato assim, revelado a nós. Está aqui o que a palavra de Deus, ou seja, aquilo que foi o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Como ele queria que fosse explicado a nós, como que nós entenderíamos, como que nós leríamos aqui, faríamos a ligação com o Velho Testamento, com o Novo, como a sombra trouxe, como a luz, né, trouxe visão, claridade sobre aquilo que era uma sombra, a gente não entendia, agora a gente entende. Tudo está nas Escrituras, de forma que se a gente ler e colocar os nossos corações a estas verdades, ou seja, nós, como diz a palavra lá em Provérbios, várias passagens no próprio Salmo, nós temos um bom caminho a trilhar. 2 Pedro 1:20 diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, quando nós estamos compartilhando aqui o Evangelho, né, alguns podem até nem dar tanta atenção, outros não entender, outros, né, ficar perplexos com algumas coisas, outros gostando muito. Mas o fato que nós temos aqui um compromisso, que é pregar o que está na palavra de Deus. Esse é o nosso compromisso. Agora, ouvir e aplicar e entrar, ou seja, nessa causa, cabe a cada um de vocês que estão aí. Você pode simplesmente ouvir e, isso não é para mim, isso é para o fulano. Se o ciclano tivesse ouvindo isso, né? A gente não tem isso, a gente pensa assim, se fulano tivesse aqui, nossa, é o que ele precisa ouvir, só que a palavra está sendo dita para você, né? Será que não é porque você tem que chegar até fulano e compartilhar o Evangelho com ele? Será que não é para você aprender e aplicar isso na sua vida a tal ponto de falar assim, eu preciso ser alguém que compartilha isso? De ir lá, abrir a Bíblia, mostrar. Só que a gente gosta de terceirizar, né? Fulano poderia estar aqui ouvindo. Às vezes a gente ouve o Evangelho, uma pregação, um ensino, e a gente sai daqui, tipo, na hora do almoço já esqueceu. Quando a gente ouve, Jesus está falando aqui exatamente isso. Eu falei nas sinagogas, no templo, nas praças, em todos os lugares, eles ouviram. Aqueles que ouviram se atentaram à palavra do Senhor, ou seja, eles sabiam o que havia sido dito. Nós hoje vivemos numa... Eu acho isso ainda um milagre, sabe? Em um tempo onde a distração conseguiu nos tornar tão dinâmicos em receber informações de todo o tempo. Você já tentou, assim, você tenta ler alguma coisa no celular, devido ao conflitos de aplicativos, de notificação, você está aqui, daqui a pouco você já está no outro, aí você volta para um, que volta para o outro, e fica naquela situação, né? Então, conseguir parar 2 horas sem o celular ainda na igreja, eu acho ainda um milagre, sabe? É certo que tem gente que fica, né, ansioso já.
É o vício, né? Ele já dominou, né? Mas a palavra pregada é uma oportunidade para a gente avaliar, analisar, ouvir e tentar aplicar mudanças em nossas vidas. Então, quando a gente compartilha aqui o Evangelho, lembra, o objetivo é que primeiro que você reconheça e conheça que Jesus é o Senhor, né? Mas também que você faz parte dessa causa e você tem um compromisso de compartilhar com outras pessoas. Amém? João 18, 22 diz assim: e tendo dito isto, um dos servidores que estavam ali deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? Olha que situação. Irmãos, o clima, né? O clima é de... assim, é de injustiça. Esse é o clima da prisão de Jesus. O clima é de querer fazer o mal, de querer eliminar alguém que está me incomodando. É o que os fariseus ali, os sacerdotes ali queriam. Olha, ele ensina uma doutrina que nos acusa, né? Olha lá Mateus 23. Né? Mateus 23, Jesus chega diante deles ali no templo e fala: olha, vocês são sepulcros caiados, raça de víboras. Nossa, aquele discurso ali é um discurso pesado, né? E ali criou-se uma grande inimizade, digamos assim, né? Se as trevas já não gostam da luz, naquele momento ali, então escancara. Mas olha que Jesus apenas dá uma resposta: olha, o que eu tenho dito está sendo ouvido o tempo inteiro, basta ir nas pessoas. E ou seja, alguém fala assim: você está sendo muito desrespeitoso, e bate na cara dele. Jesus tem a nos ensinar que neste mundo, como eu já disse, né? Ou seja, nós vamos sofrer as aflições, as perseguições, o quão ele é superior, né? O quão ele é assim, realmente pacificador. O quão Jesus é realmente um modelo para as nossas vidas. Lá em Atos, olha aí Atos capítulo 23, o que está escrito? Estou falando esse capítulo assim para vocês realmente irem, porque a gente corre o risco de não ficar mexendo muito na Bíblia e aí perder a prática, sabe? Quando você vai falando capítulo, daí de repente você está em algum lugar lá, alguém fala assim: abre aí para mim Oséias, aí você faz nem ideia, né? Sabe quando a pessoa fica assim? Eu já vi cenas assim, sabe? Pessoas assim, meu Deus, né? Vai lá no Apocalipse, volta em Gênesis, daí você fala assim: falta prática, né? É bem verdade que quando você pega a Bíblia do outro, né? Já viu como é que a Bíblia é diferente? Do Denilson aqui, foi abrir aqui gente, a sua você já sabe, assim, né? Mas Atos 23 aconteceu algo semelhante com Paulo. Versículo 1 diz assim: e pondo Paulo aos olhos do conselho, disse: homens, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Olha só, né? Paulo começou a responder, o sacerdote disse: não, dá um tapa na boca desse homem, né? E Paulo também toma uma bofetada ali. E diferente de Jesus, né, que não amaldiçoa ali aquele servo, porque Jesus, né, poderia fazer o que quisesse naquele momento ali, poderia, como é Deus, né, ele certa vez
Entrou lá um homem lá com a mão ressecada lá assim, ele curou, né? E não somente isso, mas vários outros. Imagina, vai lá e dá uma bufetada e a mão cai. Poderia fazer o que quisesse, né? Deus, né? Mas ele, né? Ou seja, como uma ovelha muda, como está escrito ali, né? Levada ali ao matadouro, ele não faz isso. Paulo aqui não, Paulo tomou e Deus vai te ferir sua parede branqueada, como você ser o leproso, né? Deus vai te ferir. Nós temos algo a aprender aqui, né? Jesus respondeu lá: se falei mal, apenas dê um testemunho, né? Não me, por que você está me ferindo? O que eu acho que a gente tem que aprender com isso aqui? É realmente chorar a Deus, sabe? Senhor, nos dê um sentimento como o seu, nos faça como o Senhor, porque nesse mundo onde nós vamos ter tantas dificuldades, tantas aflições, né? Como está escrito lá em Mateus 5,10: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Senhor, nos dê um coração como o teu, nos dê paciência como o Senhor, nos dê temperança. Nesse momento, se alguém te fere, o seu desejo é como Elias: Senhor, manda fogo, queime eles todos, né? Nesta caminhada eu já ouvi de tudo, sabe? Já ouvi de tudo. Eu já ouvi alguém falando assim: olha, eu orei para Deus pesar a mão sobre meu irmão lá, porque ele está desviado. Eu falei assim: você está muito. Quanta autoridade, hein? Poxa, para Deus, você está mandando Deus pôr a mão e pesar a mão sobre a pessoa aí. Enquanto que o ideal era, eu estou orando a Deus para quebrantar aquele coração, para que ele reconheça, para que ela reconheça quem Cristo é, ou seja, para que ele tenha misericórdia da vida dessa pessoa. Mas não, que eu tenho a capa de Elias, né? Senhor, manda fogo. Nós teremos aflições neste mundo. Às vezes alguém vai te perseguir, alguém vai te... Eu não estou falando literalmente que alguém vai te bater, né? Mas nas situações da vida você vai se sentir assim. Que nós possamos aprender com Cristo, que é manso, né? E compassivo. Às vezes essa pessoa está aí ela aprendeu de tudo que o mundo ensina. Eu falei aqui no domingo retrasado, nós somos assim, irmãos. Se você tiver a oportunidade de fazer o mal, você faria claramente, porque nós somos assim. O fato de nós não fazermos é a graça de Deus. Você tem a oportunidade de roubar lá no seu trabalho, ou em alguma situação, no mercado. O fato de você não roubar não é porque você é bom, porque você é justo, é por causa da graça de Deus. Porque o natural é você roubar. O natural é você apropriar. Esse somos nós. Eu não sou assim não. A Bíblia diz que você é. A graça de Deus na sua vida, no mundo, é que faz com que o mundo ainda tenha... Por que você acha que a gente tem leis? Por causa disso. Se não houvesse lei para te prender, para te fazer pagar multa, você não pararia em sinal nenhum. Você entraria no lugar e pegava as coisas e ia embora. Teve aí num período não tão distante, né? O Espírito Santo lá ficou sem polícia. As pessoas começaram a... Gente, por que você está pegando televisão, essas coisas aí do... As pessoas, não, eu estou pegando o que eu estou pegando. Olha, esse é um mundo sem Deus. Nós faríamos isso se não for a graça. Não acho que você... é minha bondade. Não, é a graça, sabe? A graça de Deus na sua vida. João 24 até o 27,
E Anás mandou o maniatado, que é o termo aqui que seria preso, né, ao sumo sacerdote Caifás. Pedro estava ali, novamente, e aquentava-se, estava ali, ó, Pedro está ali, passando frio, mas não, agora eu vou ficar aqui junto da fogueira. Disse-lhe, pois, não és também tu um dos discípulos? Ele negou, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortada a orelha, olha João destacando, né? Disse, não te vi eu no horto lá com ele? E Pedro negou outra vez e logo... Deus falou o galo ali. Falando que o galo é bíblico. E o galo cantou. Achei que alguém ia fazer aí o... Este momento, irmão, vai nos fazer a gente trazer essa percepção, né, sobre Pedro negando Cristo. É diferente de dos outros evangelistas. João, ele foi um pouco, mostrou assim, igual os outros, sabe? Os outros discípulos, digo evangelistas, né, Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam essa passagem aqui com algo um pouco mais impetuoso. Lá em Mateus 26, 74, ele escreve assim, então ele começou a amaldiçoar e a jurar, eu não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E a mesma coisa, Marcos, né, começou a amaldiçoar e a jurar. E Lucas, homem, não sei o que está dizendo, né? E logo ele falando, o galo cantou. Então nós temos aqui, lá em Lucas 22, 61, algo que vai relatar esse momento, porque Jesus já havia predito para Pedro, né? Olha, você vai me negar. De jeito te abandono, eu estou contigo, assim, você vai me negar 3 vezes. Isso? Que situação? Você falando com alguém assim, que se for para morrer, nós vamos morrer juntos. Se for para inventar, nós estamos juntos. Nós estou junto com você, hein? A pessoa fala assim, você vai me negar 3 vezes ainda hoje. Antes que o galo cante. Não vai ser nem daqui um período, não. Vai ser antes que o galo cante ainda hoje, você vai me negar 3 vezes. Que situação? Você chama alguém e fala assim, vamos fazer assim, não, eu estou contigo, E alguém fala assim, eu sei o que vai acontecer. Mas lá em Lucas 22, diz que ali no pátio, do átrio ali, do julgamento, no momento que ele nega, Jesus, assim, o olho dos dois bate, sabe? E ele vê lá o olho do Senhor, tipo, olhando para ele. Olha que situação. É como se fosse assim um relâmpago saindo, assim, ferindo. Essa censura, praticamente, podemos dizer assim, foi direto no coração de Pedro. E aí Pedro então lembra das palavras de Jesus. Olha que situação, lembrar nesse momento das palavras, hein? Antes que o galo cante, você vai me negar. E aí então ele sai chorando amargamente e corre. Olha a dificuldade, olha a situação da gente às vezes lembrar da palavra de Jesus só quando a gente está no ato do pecado, né? Fuja da aparência do mal. Não minta, não mata, não furte. Só no momento que você está fazendo alguma coisa ali, que você lembrar. A questão é, quando você lembra, como que você reage? Como um Pedro, né, que sai e amarga esse sentimento. Né? Olha o que um Judas fez quando traiu com aquele beijo, né? Ele então fala assim, né? Não, né? Não tenha tanto, né? Tem que falar que ele, achei que ele ia se rebelar, né? Como os zelotes aqui, que são um grupo da resistência, vai
fazer com que Roma caia, né? Mas Judas acaba indo tirar sua própria vida. E às vezes isso é o que pode acontecer conosco quando a gente não se arrepende. A nossa vida, e entenda, não estou falando de vocês tirar sua vida, mas eu falo sua vida espiritual sendo morta, porque você está abraçando agora a apostasia, o pecado, né? A frieza. Isso é o que aconteceu neste momento com Pedro. E talvez é o que pode acontecer conosco, sabe? Que nós possamos olhar para esta história, para este momento aqui, e pensar: como está a minha vida com o Senhor? Como está o meu caminhar com o meu próximo, com a minha família, quanto a isso tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas? João 18, 28, caminhando aqui quase para o final aqui, é onde agora nós veremos esse relato desse início da condenação pelo governo romano. 28 diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, para poder comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Olha que situação. João, ele omitiu aqui praticamente tudo que se passa na casa de Caifás, né? Aquelas acusações feitas, as falsas testemunhas, né? Os insultos que ele recebe na casa do sumo sacerdote. Enfim, naquela reunião lá do conselho do Sinédrio. Mas ele encontrou que a gente encontra isso detalhado, né, nos outros evangelhos. Por isso é importante a gente ler Mateus, Marcos, Lucas, né, junto com João, porque eles fazem ali digamos, um compilado, cada um na sua percepção, né? Mas o interessante disso aqui é que os judeus, né, eles falam assim: não entramos porque a gente não quer correr o risco de se contaminar e poder participar da Páscoa, né? Para eles, ou seja, tocar em um gentio, ir no lugar, tudo isso, né, era um motivo assim de poder contrair uma impureza, né, de poder fazer com que obrigassem eles a se separar, né, das ordenanças religiosas até a noite. Agora, olha o que é uma falta de conhecimento, né, a falta de compreensão, falta de entendimento da palavra de Deus. Eles tinham receio de contagiar-se, né, de pegar ali com o gentio, mas não tinham, né, de colocar suas mãos no sangue do Filho de Deus. Olha que coisa, né? Quando você não tem conhecimento, a revelação daquela verdade, é muito básico, parecido com o que a gente vê hoje, né? Muitas pessoas com práticas religiosas, né, com práticas pagãs, mas não dando o real entendimento ou valor a quem Cristo é. A morte, o tipo de morte, que era a crucificação, era um método romano. Nós já falamos sobre isso aqui em outras oportunidades, uma punição capital, né, que eles tinham. E Deus então usa do pior tipo de morte, né, dos homens, da maldade dos homens, porque isso é instituído ali pelo homem, né, como ato de realmente fazer uma maldade para seus propósitos eternos, né? De forma que isso aqui não vai diminuir a responsabilidade do homem, nem a culpa do homem, né? Cristo é submetido a esse tipo de morte, né,
por mãos iníquas, por mãos pecadoras. A morte, então, que Cristo sofre é o que te traz vida hoje. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu não entendo isso. Como que você fala que eu estava morto se eu estou andando, vivendo o mundo? Não é isso que as pessoas imaginam? Como? Eu nasci, eu vivo, eu participo de festa, eu sou feliz. Eu não estou morto. É o que diz aquele que não nasceu de novo. Porque ele não sabe que está morto. The Walking Dead, sabe? Quem já assistiu? Os mortos ali não sabem que está morto. Ele só quer comer. Nada muito diferente do mundo. Nós estamos mortos até que nós sejamos revelados pela palavra de Deus. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu estou longe de Deus, não tenho relacionamento com Deus. Quando Cristo te chama, agora você está vivo novamente, por conta da sua morte naquela cruz. Se ele não tivesse morrido, todos nós continuaríamos mortos, mesmo estando vivos aqui. Complexo, né? Para alguns, mas o homem natural não discerne das coisas espirituais, é o que a Bíblia diz. Você precisa discernir espiritualmente as coisas espirituais. Romanos 6,3 diz assim: vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Amém? Coisa boa, maravilhosa. Isso é o que aconteceu aqui, porque ele foi morto. João 18:33, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Ele perguntou: é você que está falando ou outros que falaram? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Essa leitura traz conclusões claras. Primeiro, que os romanos desprezavam, os judeus e os seus cultos. Isso é claro. Pilatos agora está diante da própria verdade, mas sem ver nele tamanha significância para isso. Sabe? De fato, que ele questiona o que é a verdade. Parece que Pilatos só quer se livrar daquele importúnio que estava acontecendo ali diante dele. E tem também o caso da esposa dele, que o alerta: olha, eu sonhei com esse homem, não se envolve nesse caso não, ele é santo. Então a gente sabe da fama de Jesus naquele período, e claro que isso chegou até a eles, mas ele está ali também com a dúvida talvez no seu coração, e aí volta para os judeus e diz: olha, eu não estou vendo culpa nenhuma nesse homem. Vocês estão trazendo aqui, mas não estou vendo. E os judeus não. Condena-o. Hoje nós estamos aqui diante do Senhor. Hoje você pode ter uma audiência com o Rei dos Reis. Já parou para pensar que você pode chegar diante daquele que é autor da vida e da morte, que venceu a morte, que é dono de todas as coisas, que tudo governa? Mas você pode não somente chegar diante dele para questioná-lo, você pode chegar diante de Deus para se deleitar. Sabe? Se deleitar, como nós ouvimos aqui na recitação que a Fabiana fez. Como um filho, você pode se deleitar diante de um pai que é um verdadeiro pai.
que é um pai perfeito, um pai amoroso, um pai que se deleita também nos seus filhos. Você pode relacionar-se com ele. Porém, as pessoas, como o governo romano fazia com os judeus, podem olhar para você e te desprezar por causa disso, sabe? Pode desprezar o seu culto a Deus, pode desprezar o que você acha sobre Deus, né? Sobre a sua confissão, sobre a sua forma de viver. E, de fato, eles vão fazer isso, porque o mundo é contra você e o seu Deus. Se você abraçar o que o mundo está dizendo para abraçar, você se torna benquisto. Agora, se você confessa o que Deus confessa, você vai ser seguido. E aí, ó, Jorge Linhares aí, né, o pastor da Getsemane, está lá recebendo. Disse que, como é que faz ele? Que menino é menino. Ele quase que, se ele fosse o Falcão, ele não era preso, né? Não era intimado, né? O mundo vai te rejeitar se você falar, olha, não sou a favor, vai contra um princípio da palavra de Deus, vai te olhar com cara feia. Se falar que é contra esse escarcel que virou o casamento, né? Casa de vossa casa, você vai ser visto com maus olhos. Se você falar que as drogas, né, tem que ser realmente extirpada, que o tráfico tem que ser, você, enfim, tudo aquilo que vai contra a moral de Deus, pode ter certeza que você vai ser perseguido. Jesus, ele fala, olha, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele fala claramente, as suas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Ele é o pastor das ovelhas, ele é o sumo pastor, ele é a porta das ovelhas. E ele te chama, né, para ter esse relacionamento com ele. Pilatos perdeu uma oportunidade gigante de se provar diante da verdade ali e ter a sua vida verdadeiramente transformada, mas não foi chamado para isso, né? João 18:38, e para a gente acabar, disse-lhe Pilatos, o que é a verdade, né? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhe, não acho nele crime algum. Mas vós tende por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador, ladrão, né? Por fim, eu penso que Pilatos aqui talvez usa de uma estratégia. Ele era um governador. Governadores usam de estratégia, pode ter certeza disso. Porque ele pode escapar de ter que julgar a Cristo, não vendo nele culpa, né? Olha, talvez eu não preciso, não tenho, né? E ao mesmo tempo posso perceber se a população vê ele como um rei, o rei dos judeus, porque se ele é rei, então tem problemas diplomáticos, problemas na sociedade. Ele pode se levantar aqui um rei e vir contra Roma, né? Eu percebo uma situação assim, sabe? Mas talvez já pensando no seu coração, certamente um ladrão como um Barrabás, né, que já tinha matado alguém, eles não vão querer, né? Não é de se estranhar que na história a gente prefira ladrões, né? Fica calado para evitar. Lá em Levítico 16 a gente consegue entender sobre essa prática de soltar, né, um ladrão.
que eles faziam isso lá na lei, quando Deus mandava que se dos dois soltasse um para fora do arraial. Mas não vou entrar nesse detalhe aqui. O fato é que, à luz das Escrituras, o homem é mau, e a luz veio ao mundo, e os homens preferiram as trevas, é o que Jesus bem disse. E ali eles gritaram então: Barrabás, solte Barrabás. É interessante que Jesus, ou seja, não claramente, não é isso o texto, a gente não pode fazer uma alegoria aqui para falar, olha, vendo como que Jesus solta os ladrões, né? Não é nesse sentido, mas Jesus, ele, se fosse fazer aqui uma correlação, nós seríamos os Barrabás, sabe? Nós seríamos, Jesus, ele iria preso em nosso lugar. Fazendo uma outra correlação na cruz, quando nós chegamos lá, o ladrão da cruz, ou seja, ele salva aquele ladrão da cruz. Porém, uma coisa que a gente sempre fala ali é que salva, mas o ladrão morre, né? Ele paga ali pelo seu preço, do seu pecado, né? Da sua culpa. Mas o que isso pode trazer para nós aqui hoje? Né? Que nós, olhando para essa história, aonde Pedro nega a Cristo 3 vezes, aonde ele chora amargamente, e nós vamos ver depois que ele se arrepende verdadeiramente, porque Jesus havia dito, né? Olha, eu orei por você, Pedro. O diabo queria te cirandar, ele queria te passar aí o rodo, mas eu orei para que você perseverasse. Então, quando você se converter, irmão, fortalece aí os seus irmãos. Que nós possamos aprender com isso. Nós também, um dia falhamos, nós pecamos, nós erramos. Mas o Senhor nos chama. Se um dia você falhou, pecou, está arrependido, fortaleça-se e fortalece seus irmãos também. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor nos dá a tua palavra e nos concede a graça de poder aprender um pouco contigo. Em nome de Jesus, que nós possamos ter um avivamento de ações, Pai, a permanecermos na fé, a olharmos, ó Deus, com o coração quebrantado para a circunstância que nos cercam. Ó Deus, a sermos cada vez mais compassivos, ó Deus, pacificadores, nos perdoar, sabermos, ó Deus, amar, a sermos como o Senhor foi. E se porventura caímos, ó Deus, que nós venhamos nos... Ó Deus, se Pedro, um homem, ó Deus, que andou contigo, ó Deus, caiu, falhou, quantos de nós também, ó Pai, não temos caído e falhado, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos chamado de volta. Que essa seja a verdade dos nossos corações, que nós possamos estar firmes no Senhor contra as astutas ciladas do diabo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós já estamos terminando, né? Mais um bom domingo para todo mundo, uma boa semana. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre nós. Nós somos totalmente dependentes dele. Amém? Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais este dia, por mais essa oportunidade de podermos estarmos reunidos como tua igreja aqui nessa manhã. Abençoa, Senhor, a cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, esse que acompanha a nossa transmissão. Que o Senhor possa suprir todas as nossas necessidades de acordo com a tua vontade. Dai-nos, Senhor, uma semana de bênção, uma semana de paz. E nos convence, Pai, cada vez mais dos nossos pecados. Alegra, Senhor, o nosso coração em desejarmos cada vez mais a tua palavra. E que nós possamos sair mais uma vez convencidos de que Cristo é o único meio e suficiente para a nossa salvação. Abençoa,
do Senhor é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus.